Então, vamos lá, pessoal. Eu não vou tomar muito tempo, não, porque a gente já está meio atrasado, né? Então, eu vou correr aqui um pouquinho com alguns slides para a gente tentar cumprir o prazo aí, antes que a Andrea mostre a plaquinha para a gente lá, né? Vamos lá. Vou falar para vocês sobre a evolução da tecnologia de 400 GB, né? Basicamente, 400 GB Ethernet, né? Que a gente hoje já, vamos dizer, a indústria adotou o padrão Ethernet, né? Como a tecnologia de fato, né? Então, a gente tem muita evolução em cima do Ethernet, né? E outros protocolos foram ficando para trás, né? Então, bom, meu nome é Thiago Sete, né? Sou consultor da Noitec, também membro lá do BPF, que é o Brasil Peer Informa, né? A gente está sempre contribuindo aí também com os eventos do IX, né? Uma iniciativa aí que a gente tem apoiado há muitos anos, pelo bom trabalho que tem sido feito, né? Enfim, a gente fica aí um pouquinho chateado, né, de não ter o evento presencial, que era um evento tão reconhecido aí no mercado, né? E a gente aproveita aí o final de ano para encontrar os amigos em São Paulo, né? Bater um papo e discutir essas questões técnicas, né? Mas tudo bem, né? Estamos aí torcendo para o ano que vem. A empresa que eu trabalho, a Noitec, né, é uma empresa de consultoria, então a gente trabalha nesse mercado de telecomunicações, de TI, de tecnologia, focado em redes, né, em telecom, em redes de data center, redes de operadoras, né, provedores de conteúdo, né. Então, depois se quiserem conhecer mais um pouco do nosso trabalho, fica à disposição aí para conversar com vocês. E vamos lá, vamos falar aqui do assunto, né, do padrão 400 GB Ethernet. Como eu falei para vocês, 400 GB ele já é um padrão, né, já está padronizado, né, e o Ethernet tem ganhado essa relevância no mundo, né, por conta do seu custo, né, do seu benefício, né, interoperabilidade, né, dos N fabricantes que utilizam o protocolo Ethernet. E a padronização do Ethernet é feita no I3E, né? Diferente dos protocolos internet que a gente tem, né? Que são padronizados no IETF, né? O Ethernet ele é padronizado no I3E, né? Então, a gente tem um outro órgão de padronização, né? Que tem divulgado esses cronogramas, esses roadmaps e esses grupos de trabalho, né? Para poder avançar com a tecnologia, né? Então, as últimas padronizações aqui eu trouxe após 2016, né? Então, a gente está falando do padrão de 25 GB, 2,5 GB, 5 GB, 50 GB. Vocês vão ver que a padronização ela foi bem mista aí, né? Com velocidades mais altas e velocidades também mais baixas, né? E o 400 GB, né, padronizado em 2017, tá? Então, nós já estamos falando aí de uma padronização de quase 3 anos, né? Mas a gente sabe que existe uma diferença entre o padrão estar pronto e os produtos estarem disponíveis no mercado, né? Para uso, né, realmente, das operadoras, dos clientes, dos data centers e dos usuários, né? Então, a gente já está avançando nesse mercado, né, do 400 GB, e eu trouxe para vocês um gráfico aqui, mostrando aqui essa transição, né? Um pouco dessa transição para essas novas velocidades, né? Como que está sendo, qual que é a previsão de adoção do mercado, né? Aqui a fonte é um instituto de pesquisa, né? Uma empresa, né, de pesquisa, o Light Counting, que divulga essas informações. Aqui, no caso, um gráfico de transceivers fabricados por milhões, né? Por velocidade. Então, a gente vê aí, né? Nós estamos aqui em 2020, né? 400 gigas é o laranjinha aí, né? O laranja está muito pequeno ainda, né? Então, a adoção mais em massa começa a acontecer, né, em 2021, 2022 e segue adiante, né? E a gente vê a barra azul aqui, né, ganhando uma força bem alta, né, que é o 100 GB, né? Obviamente, o 10 GB ainda existe, né, vai continuar existindo por muito tempo, mas o 100 GB ganha uma relevância muito grande no mercado, né? Vira o padrão mais comum em termos de volume, né? Mas o 400 GB começa a ganhar corpo, ganhar força aí, né, pelos próximos anos, tá? Nesse momento, o 400 GB, né, ele está com um custo muito alto ainda, né? Ele está numa fase que a gente chama uma fase inicial de precificação, né? O mercado ainda está descobrindo o quanto vale, né, essa interface, qual o custo dela, né? Então, esse gráfico aqui, a gente faz, é um gráfico trazendo na linha do tempo aqui, de 2014 até 2019, né? O preço relativo a uma porta de 100 GB, né, LR4, né, em 2014, né? Se você pegar aqui, 100%, ou seja, no primeiro
né, trimestre 2014, a gente tem o custo de uma interface 100 GB LR4 sendo 100%. Obviamente que a gente sabe que com o passar do tempo, esse custo vai caindo, né? Vai caindo, né? Por conta da evolução tecnológica. E aqui a gente tem os primeiros 400 GB sendo precificado aqui no final do ano passado, né? E ele está numa faixa ainda de custos, se você comparar uma interface DR4, FR4, uma interface de curto alcance, comparando com uma interface, por exemplo, SR4, que é a mais barata aqui, de curto alcance, a gente ainda tem uma diferença muito maior do que 4 vezes, né? Então, se você for comprar 4 interfaces de 100 gigas, elas ainda custam mais do que uma interface de 400. Então, o mercado geralmente não adota o padrão com essa relação, né? A relação mais comum, né, que a gente vê uma grande adoção, é quando a gente tem o custo, né, na faixa ali de 60%, né? Ou seja, 4 interfaces de 100 gigas, né, custando mais do que uma interface de 400 gigas, né? E 400 gigas sendo aproximadamente 60% desse valor, né, de 4 interfaces de 100. Aí sim o mercado começa a adotar. Então, obviamente que isso vai do mercado, vai da evolução, vai da demanda, né? A gente vê que essa curva, ela tende a acelerar, né, a queda dela, né, por 400 gigas. Então, a adoção deve seguir realmente essas previsões, aí a partir de 2021, 2022, ter uma adoção maior, né, do que teve até agora. Então, vamos falar um pouquinho de conceitos técnicos do 400 GB, né, para vocês, só entenderem um pouco da tecnologia por trás do protocolo Ethernet e o que ele precisou adotar para chegar nesses valores, né? 400 GB ainda é uma velocidade muito alta, né? É uma capacidade bem alta, precisa de muita tecnologia para isso, por isso, obviamente, tem um custo alto, né? A primeira tecnologia que a gente utiliza no 400 GB é o paralelismo, ou seja, esse conceito foi adotado lá no 40 GB, né? A interface de 40 GB é diferente das interfaces de 10 GB e 1 GB, que é serial, né? O bit está ali serializado, né, na taxa de símbolos imediatamente na serial, né? Sem paralelismo. A gente não conseguiu evoluir, né, os componentes eletrônicos para ter custo, né, barato, e ainda assim serializar uma velocidade de 40 GB por segundo, nem 100 GB por segundo. Então, desde 40 GB, a gente já multiplexa canais, multiplexa fibras para conseguir essa velocidade. Então, no 400 GB também não é diferente, né? Então, nós estamos mostrando aqui para vocês, por exemplo, o padrão LR8 e o padrão DR4. São dois padrões aqui que eu vou falar um pouco mais para frente de vocês de 400 GB, onde percebe-se aqui pelo número aqui, logo após as letras aqui, que significa long reach, né? 8, né? Ou esse D aqui de 500 reach, de 500 metros, né? 4 significa que são 4 canais ou 4 lambdas, né? Quando ele utilizando fibra monomodo, você não vai ter múltiplas fibras, você precisa colocar cada canal desse em um comprimento de onda diferente, né? Então, você tem um WDM aqui, não é DWDM, tá? É WDM, porque o espaçamento não é denso, né? Um espaçamento maior, mas ainda assim, né, é uma multiplexação de comprimento de onda. Então, o LR8, você coloca 8 canais de 50, né? Obviamente, 8 vezes 50, a gente chega nos 400. E o DR4, por exemplo, a gente já usa 100 gigabits por segundo, já é uma capacidade maior, são componentes mais caros, mas a indústria já consegue fazer isso, né? Então, são 4 canais. E isso nos leva, né, ao ponto de que se eu conseguir adotar um canal serial em série de 100 gigabits por segundo, né, sem paralelismo, quer dizer que daqui a pouco a gente vai conseguir fazer o 100 GB serial, né? Então, com esses mesmos componentes, né? Pega um canal aqui para fazer o 100 GB serial. E isso vai ser importante para vocês entenderem os breakouts, né? Como é que eu quebro uma interface de 400 GB em 4 de 100. Logo mais no próximo slide. Uma outra tecnologia que foi adotada além do paralelismo é a modulação. A gente está mudando de modulação, tá? Esse conceito mudou agora a partir do 400 GB. A gente trabalhava com a modulação tradicional, a NRZ, ou No Return to Zero, né? A modulação básica de 0 e 1, né? O bit, o símbolo aqui, né, significa o 0 ou 1, e a partir de agora a gente passa a adotar uma modulação mais avançada, que é uma evolução, o PAM4, né, o PAM4 aqui, que a gente carrega 2 bits por símbolos, né, então a gente precisa de 4 níveis, né, de modulação. E isso nos leva, né, a uma figura de ruído muito mais complexa, e obviamente esse canal, ele não vai ter o mesmo alcance, ou ele está sujeito a mais erros, né? E para equilibrar esses erros, entra a terceira tecnologia aqui da
do 400 GB, que é a tecnologia de FEC, né, que é correções de erros posterior, né, então onde a gente utiliza a matemática para poder fazer a correção, né, dos erros e depois que eles foram transmitidos, já na recepção. E isso porque a gente lá no PAN 4, né, com conta de uma modulação muito mais avançada, a gente está mais sujeito a erros, e esses erros, né, quando forem identificados do outro lado, de repente um bit que era 0 vira 1, né, então a gente tem uma informação errada, o FEC matematicamente tenta corrigir isso até um certo nível, né? Então o FEC é um atributo que já existe lá no 100 GB e no 25 GB, tá? Mas que agora no 400 GB ele passa a ser obrigatório, né? Por conta das altas capacidades, né? Então, em relação à padronização, a gente tem o grupo de trabalho 802.3BS, que padronizou esses 4 padrões inicialmente, né? Então, a gente tem o LR8, né, que é para 10 km usando fibras monomodo, então a gente sabe que são 8 canais, né, ali multiplexados. O FR8, que é basicamente a mesma coisa do LR8, mas com as características um pouco mais relaxadas, né, que permite aí um alcance muito menor, mas um custo mais baixo, né? O DR4, esse D de 500 metros, ou seja, um alcance curto, alcance para interno ao data center, né, para você usar interno ao data center, que aí sim a gente já está usando uma modulação, ainda uma PAN 4, mas com uma taxa de bits mais alta, né? Então são só 4 fibras que a gente usaria aqui, não são comprimentos de ondas, no DR4 a gente estaria usando fibras de verdade, né? 4 fibras. E o SR16 foi o primeiro padrão, isso foi experimental, já praticamente foi, já ninguém mais está investindo nele, porque foi o primeiro padrão 400 GB, né? Tentar colocar no mercado usando a tecnologia ainda NRZ, né? Modulação NRZ, usando modems aí de 25 gigabits por segundo. Então eu precisava de 16, né, fibras aí para transmitir, 16 transmissões, 16 recepções, né? 32 fibras para fazer um enlace aí de 100 metros, né? 400 GB. Então isso está sendo abandonado. Em paralelo, tem surgido novos padrões, tá? A própria I3E, ela já criou um outro grupo de trabalho, que é o 802.3CM. Tá? Em azul aqui está marcado os que a gente já falou, né? Do padrão inicial, 802.3BS. O CM e o CN já trazem alguns outros padrões, né? Traz o SR8, ou seja, você, utilizando o PAN 4, né? Então a gente diminui a quantidade de fibras, o alcance de 150 metros, e o ER8, um alcance de 40 quilômetros aí, usando 8 canais ainda de 50 gigas, né? PAN 4 também. Isso ainda está em fase, né, de padronização e discussão. E além dos padrões da I3E, existem consórcios, né, que ainda estão também tentando lançar os seus padrões próprios, né? Esse consórcio 100 GB Lambda, o próprio nome dele diz, né, um consórcio para usar canais de 100 GB, né, seriais, já padronizou o FR4, que a gente usaria 4 canais de 100 GB PAN 4, né? Então, muito parecido ali com o DR4 também, mas aqui para um alcance um pouco maior, né? O LR4 do 100 GB lambdas, então, em vez de usar o padrão LR8 do I3E, que são 8 canais de 50, a gente passaria a usar 4 canais de 100, né? O LR4. Obviamente, essas interfaces não são interoperáveis, né? Você tem que ter, não pode pôr um LR8 de um lado e um LR4 do outro, não vai funcionar, né? E, além disso, a gente tem um novo padrão, um novo consórcio, que é a OIF, né? É um outro consórcio, né, de empresas e institutos de padronização, definindo o 400ER, né? Então, aqui a gente não está falando de padrão Ethernet, isso aqui não é 400 gigabit Ethernet ZR, não, é 400ER, tá? Isso, então, na linha ele tem outras características, né? A gente apresentou mais sobre isso no último IX Fórum, né? Mais detalhes do 400ER, mas ele se propõe a trazer a capacidade de 400 GB para um enlace DWDM ou para um enlace mais de longa distância. Então, nós estamos falando do ZR, né, para ser usado em 40 km, né, ou sem amplificação, ou 80 km com amplificadores, né. E a I3E, para não ficar de fora da brincadeira, lançou também um novo grupo de trabalho, que é o 802.3CW, que é para fazer a mesma coisa do 400ER, só que dentro do guarda-chuva do I3E, né, que é 400 gigabit Ethernet, em cima de fibra escura, né, com as mesmas características do 400ER, tá? E, além disso, a gente tem no mercado algumas empresas se movimentando para lançar padrões proprietários, como os ER Plus, né, que vão nos permitir dar 400 GB em alcances maiores, né, ou de
de longo alcance, inclusive até sistemas de 2.000, 3.000 quilômetros iluminados diretamente dentro de um módulo, né? E aí você imagina, toda essa tecnologia tem que caber dentro de um módulo, né? Tem que estar inserida, fabricadas dentro de um padrão físico, né? E o padrão físico do 400 GB, tanto faz ele ser o monomódulo, multimódulo, SR4, LR4 ou ZR, DWDM, você tem hoje no mercado basicamente dois padrões competindo, dois padrões físicos, dois padrões de formato físico, né? Que são o QSFP-DD e o OSFP, tá? São dois padrões que ainda estão brigando, né, pela hegemonia, e a gente entende que tem ganhado o QSFP-DD, tá? Por conta da sua retrocompatibilidade com os QSFPs 28, né, QSFP 56, enfim. A gente tem já uma indústria, né, uma grande desse formato QSFP, então a tendência de se adotar o DD, né, para 400 GB é maior do que o OSFP. Então, um comparativo de tamanho aqui, se você pensar, olhando aqui de cima eles, né, os módulos 100 GB, né, desde o CFP, CEPAC, CFP2, CFP4, né, hoje o padrão já de fato adotado pelo mercado é o QSFP 28, né, então ele tem esse formato, e a gente está falando aqui do DD, né, que estaria usando esse mesmo padrão físico, né, ele é um pouquinho mais alongado, mas o tamanho físico parecido, né? E o OSFP é um pouco maior. Esse tamanho maior, obviamente, permite você dissipar mais calor, permite você pôr mais componentes eletrônicos e ter uma tecnologia um pouco mais avançada ali, ou um maior alcance, enfim, dentro de um padrão OSFP. Já o QSFP-DD está um pouco mais limitado pelo tamanho dos componentes que a gente consegue colocar ali, mas a indústria tem avançado bem nisso, né? E tem ganhado aí. O QSFP-DD deve ser o padrão adotado pelo mercado, exatamente por ser compatível ali com o QSFP28. Compatível no sentido de que um slot DD, né, você consegue inserir um QSFP28 de 100 GB no mesmo slot. Aí, no futuro, quando você precisar de 400 GB, você faz o upgrade só do módulo, né, sem trocar o equipamento inteiro. O DD ele é um pouco maior, ele tem duas trilhas aqui, né, atrás do QSFP, mas ele é o mesmo slot que recebe um DD e aceita um QSFP28. Obviamente, o contrário não é verdade, né? Um slot QSFP28 hoje normal, de 100 GB, não vai aceitar um módulo 400. Né? E a gente tem aqui também a questão do breakout, né? O 400 GB ele tem nascido muito, né, nesse momento, não para interface fechada de 400, mas para você fazer um breakout, ou seja, você quebrar essa interface em 4 de 100 e ligar 4 servidores ali, ou ligar 4 roteadores numa porta de 400, né, num modelo mais tradicional de data center. Né? E esse breakout, ou essa abertura de 400 GB, a gente tem, inclusive, o slide passou automático aqui, mas essa imagem aqui, né, de módulos padrões de conectores novos, para a gente fazer o breakout fisicamente mesmo, né? Então, você ter 4 conectores ali de 100 GB, né? E no modelo horizontal, que eu acredito que só criança vai ter capacidade de enfiar o dedo e tirar aquele módulo, aquela fibra dali, né? Porque tem que ser um dedinho muito pequenininho, ou uma pinça, né? Para você conseguir abrir aquilo ali. Mas esses são novos conectores, né? Eu tenho da Senco, o CN, e o da WestConnect aqui, o MDC. A WestConnect é uma empresa que criou o padrão MTP, né? E agora está criando esse padrão MDC, para você colocar 4 portas de 100 GB, né? 4 fibras de 100 GB ligadas numa porta de 400 para fazer o breakout. Mas o modelo tradicional de breakout, ele continua existindo, né? Que é aquele modelo onde a gente passa a usar o MPO, o MTP, né? O cordão tradicional. Opa, desculpa, passou aqui o slide. A gente passa a usar o cordão mais tradicional, o MTP, onde você, de um lado, tem um 400 GB conectado num roteador, num switch, e um cordão, né, fazendo o breakout para 4 interfaces de 100 GB, tá? E é importante frisar o que está em vermelho aqui, né, que esse 100 GB é um 100 GB PAN4, tá? Ou seja, é um 100 GB com uma modulação PAN4, não é NRZ. Portanto, não é compatível com o módulo que vocês trabalham hoje, que a maioria das empresas trabalham hoje, que é o QSFP 28 de 100 GB, né? Usando o NRZ, que é a modulação mais tradicional. Então, você não vai conseguir pegar o módulo atual que você tem aí na sua rede, né, no seu data center, e conectar isso no módulo 400 GB DR em breakout. Isso não vai funcionar. Tá? Esse módulo aqui, ele tem que ser DR, FR ou LR, não LR4. Né? Não é aquele padrão 400 GB, é um padrão onde a gente tem 100 GB serial. Né? E aí, assim, você vai conseguir fazer o breakout, né, desse módulo. Então, isso é importante para a gente se preparar. E por que não dá para fazer? Né? Como eu falei para vocês, vamos olhar aqui um
um ASIC aqui, né, de um switch. O slide está passando aqui, desculpa. Um ASIC aqui de um switch, né, padrão. Eita, só um minutinho, peraí. Vamos lá. Aqui a gente tem o ASIC do switch conectado no QSFP, né? Esse é o tradicional, módulo 100 GB que utilizado hoje. O 100 GB LR4, SR4, CWDM4. Você tem uma interface elétrica que são 4 linhas de 25 GB, né, modulação NRZ, saindo numa interface ótica 4 de 25 NRZ. Então, isso não funciona, não é interoperável com o módulo 400 GB, que é PAN4. Então, para funcionar um breakout, né, de 100 GB para 400 GB, a gente precisa trocar esse módulo QSFP. Ele continua falando com o switch na mesma interface QSFP 28, do mesmo jeito, né? 4 25 GB NRZ, mas a interface de linha, né, já não sai mais os 4 de 25. Né? Você tem um gearbox aqui, que é dentro da QSFP, um chip, né, que vai fazer essa multiplexação desse canal para um único canal de 100 GB PAN4. Aí sim, nesse modelo, a gente consegue, né, trabalhar com o breakout que está aqui, né, nesse tradicional breakout, usando o cabo tradicional aqui de MTP, de abrir uma interface de 400 GB em 4 de 100. E é isso que o mercado tem adotado, tá? Hoje, o 400 GB, ele está sendo implantado em grandes data centers, não para você fazer uma interface 400 400, você fazer um breakout de 4 para 100, para você ganhar escala e volume de uma interface de 100 GB, ganhar densidade, né? No mesmo Rack Unit, você tem 32 portas de 400, né? Então, multiplica isso por 4, você tem uma capacidade aí de 128 portas de 100, que hoje numa interface que é SFP28 você não consegue fazer isso dentro de um Rack Unit, né? Tá? Então, esse conceito é importante para a gente não achar que vai conseguir fazer o breakout usando os módulos atuais, tá? E aí, a gente passa para o 400ER, né? O 400ER, ele é um pouquinho diferente do padrão internet, a gente está falando de um padrão já para linha, para DWDM, né? E o objetivo é, né, trazer a tecnologia de transponders, DCIs e toda a característica de um sistema DWDM com laser sintonizável, que hoje é geralmente num chassi grande ou um equipamento DCI grande, né? Trazer isso para dentro de um módulo, né? Obviamente já no padrão que é SFP28. O CFP2 já existe, né? O CFP2 é um padrão maior, a gente já consegue ter isso aqui dentro. A tecnologia já nos dá esse produto, né? Esse produto já tem no mercado, você já consegue comprar um CFP2, né, 400ER, ou 100 GB DWDM, porque você já tem aqui dentro desse formato físico energia suficiente para ter um laser aqui sintonizável, um DSP para fazer toda a conversão óptico para elétrico, né? E aí, o desafio é colocar isso dentro de um QSFP-DD, né? E isso é o que o mercado tem feito, né? E eu entrei mais em detalhes sobre essa tecnologia no último X-Forum, tem uma palestra que vocês podem procurar lá, chama o Santo Grau da Comunicação Ótica, né? Então, que a gente trazer toda essa tecnologia que hoje está dentro de chassis ou de CIs para dentro de um módulo DD, que é um módulo que você coloca no equipamento, sem perder densidade, porque é o mesmo módulo QSFP que você conecta um servidor, conecta um roteador, você conectaria a linha DWDM, né? Então, o desafio está nesse padrão, né? Conseguir colocar o consumo, né, e a dissipação de calor necessária para o laser de transmissão, para um laser de recepção, para um DSP que recebe, converte isso tudo dentro de um módulo que não pode passar de 18 watts de consumo. Então, a tecnologia está quase aí, tá? Isso já tem produto em teste, né? Isso deve estar no mercado mais com maior volume a partir de 2021, final de 2021, talvez 2022, a gente tem um volume maior, né? Ainda no ano que vem a gente deve ter pouco volume dessa tecnologia dentro do módulo QSFP-DD, mas isso é o futuro, tá? É o futuro aí das redes de comunicação de dados, que é para trazer toda essa parafernália atual para um modelo, você colocar isso dentro de um módulo, né? Então, você tem hoje esse padrão definido pela OIF, o mercado adotou, tá? É um padrão que foi proposto por usuários, não foi proposto pelo mercado, foi basicamente proposto por Microsoft, Google, né? Junto com a Acacia e a Juniper, que fizeram um consórcio para colocar esse padrão em andamento, né? Ele padroniza algumas questões de FEC, modulação e quadro, ou seja, para ser interoperável, para você poder comprar um QSFP-DD de vários fabricantes diferentes
e eles falarem, então tem que seguir um padrão de tecnologia, né? Então, esses padrões já foram adotados e definidos, né? E o caso de uso é a gente colocar isso dentro de um data center ou dentro de um POP de uma operadora, ligar isso no roteador, num switch, né? Espetar ali a fibra ou multiplexar isso num MUX, né? Com vários canais e alcançar ali até 120 quilômetros, né? Sem nenhum outro tipo de equipamento, né? Até 64 canais aí dentro de uma única fibra, né? Então, o objetivo mais conhecido é esse, né? E o objetivo não comentado, né? Que a gente sabe que é economizar, né, recurso e trazer ganho de escala para quem opera a rede, né? Então, você hoje, para fazer um sistema, um modelo atual, né? Você tem um roteador na ponta A, um roteador na ponta B, você vai gastar uma interface cinza, que é SFP-DD, 400 GB, vai ter que gastar num DCI, que tem uma outra interface cinza, isso vai ligar no RDM ou no MUX, vai sair do outro lado, você tem um outro equipamento no RDM, um outro DCI, um outro módulo cinza e o roteador. No fundo, você quer falar o roteador A com o roteador B. Isso pode ser um switch, né? Switch A, switch B, ou pode ser um servidor falando diretamente com o outro. Ou seja, toda essa parafernália aqui é o que a gente quer acabar com ela, né? Ou deixar de gastar com ela e passar para um modelo novo, onde eu vou ter o roteador na ponta A, na ponta B, ou um switch na ponta A, na ponta B, isso não muda, e não vou gastar já o módulo cinza, né? Eu já coloco o 400ER aqui numa ponta, já coloco o 400ER na outra ponta e lanço a fibra diretamente entre eles, né? Caso seja maior do que 40 quilômetros, eu vou precisar colocar um amplificador, mas isso é uma questão de fotônica, né? De questão ótica, tá? E a gente traz aqui o 400ER Plus, né? Que aí já não é padrão, tá? O 400ER é um padrão aberto, todo mundo pode adotar. O ZR Plus, esse mais aqui, significa proprietário, e aí a gente tem vários usos de cada. A gente pode passar a fazer menos capacidade, mas com alcance maior, né? Você fazer 300 GB, mas não 80 km, mas fazer 200 km, ou 100 GB, 2.000 km, usando um FEC mais robusto, usando transmissão de potência maior, enfim. Eu deixei aqui para vocês um gráfico com alguns desses padrões, tá? Mostrando o que dá para fazer aí de capacidade, distância, né? Com quais as distâncias máximas alcançadas usando esses padrões, e aqui a gente consegue entender até onde essa tecnologia vai nos levar, né? Entender o 400ER, ele é realmente revolucionário, né? A gente pode colocar uns 100 gigas submarino dentro de um módulo QSFP. É algo praticamente impensável hoje, né? A gente pegar aquele SLTE gigantesco que tem lá no data center e resumir isso a um QSFP dentro de um roteador, né? E o último slide aqui, falando sobre roadmap, até para deixar para vocês um espaço para as perguntas, né? O roadmap da internet, depois do 400 GB, para onde a gente está indo, né? Então, o mercado tem adotado saltos de 4 vezes, ou seja, eu saí de 100 GB, né, e passei para 400, né? Então, aquele salto de 10 vezes a gente já não consegue mais, né? A indústria não consegue ter essa volume, né, componentes eletrônicos com volume a baixo custo para adotar um salto de 10 vezes, sair de 1 GB para 10 GB, ou de 10 para 100. Então, o salto agora ele é de 4 vezes, né? Então, a gente está saindo de 100 para 400. Então, o mercado entende que as velocidades padronizadas no futuro devem ser 4 vezes 400, então 1,6 terabits, né? Ou 800, né? Um salto de 2 vezes. Então, ninguém está se falando de 1 terabit, né? Então, a gente, às vezes, ficou esperando uma padronização de 1 tera para ser múltiplo de 10 lá, desde 1 giga, né? Pode ser que isso não aconteça, né? Então, ou pode ser que aconteça. Ainda isso tudo está em discussão, né? Nos órgãos de padronização. Então, o que tem se apontado aí pelas próximas padronizações do I3E são grupos de trabalho que estão falando de 800 e 1,6 terabits por segundo, tá? Eu corri um pouquinho aqui pelo nosso tempo, mas tá, fica à disposição, tem um e-mail aí da empresa, se quiserem falar com a gente e falar diretamente também, a gente fica à disposição aí e vamos responder as perguntas que vierem a aparecer, ou que já apareceram aí. Obrigado. Tiago, obrigado. Obrigado pelas informações, obrigado pela atualização aí dessa nova tecnologia. Nós temos aqui uma pergunta do Antônio Carlos Gasparetti. Como fica a relação sinal-ruído em PAN4? E a correção de erros não introduz atraso na transmissão? Então, a solução do PAN4, né, o PAN4, ele realmente ele introduz mais erros, né? Porque você está usando uma modulação de mais alta capacidade, você está sujeito a erros. Então, você precisa do FEC. O FEC ele vem para fazer essa correção posterior. E aí ele bem identificou, né?
como ela é feita posteriormente, né, obviamente que você tem um atraso, você insere uma latência para poder fazer a correção matemática daquele sinal, saber se aquele bit é 0 ou 1 mesmo, identificar se ele está certo, fazer a correção caso necessário e depois entregar o sinal para dentro do equipamento. Então, você insere uma latência, sim. Por isso que o FEC, por exemplo, no 100 GB e no 25 GB, ele foi opcional. Né? Ele foi opcional porque você tinha algumas empresas, né, principalmente data centers ou empresas do mercado financeiro, que se preocupam muito com a latência, microlatência. Nós estamos falando de latência de milissegundos, não. Nós estamos falando de latência de microsegundos, de nanosegundos. Né? Então, ele era opcional para você poder desligar. No 400 GB, a gente não vai ter essa opção, porque você não vai conseguir transmitir isso com qualidade desligando o FEC. Né? Então, ele é meio que obrigatório pela modulação PAN4. Então, a gente introduz, sim, uma latência um pouco maior, mas isso é uma latência na casa de microsegundos, de nanosegundos. Para quem opera no mercado de telecom, ou seja, telecomunicações, comunicações à distância, onde nós estamos falando de milissegundos, essa latência inserida pelo FEC, ela é desprezível. Né? Uma curva, os 5 metros a mais de fibra que você lançou já equivale a vários FECs trabalhando. Tá? Então, realmente tem essa latência do FEC inserida. Legal. Uma dúvida, Thiago, qual que é a sua percepção nessa corrida do 400 GB entre os diversos cenários que nós temos? Nós temos, de um lado, os fabricantes de equipamentos, nós temos a indústria óptica e o mercado. Como que está essa corrida? Um está acompanhando o outro? O que você sente na sua visão? Então, hoje a gente vê que, assim, desde os 100 gigas, isso tem mudado. A relação de custo, por exemplo, de um equipamento, se você comprar um equipamento, um roteador, um switch, não um servidor que geralmente tem uma porta, né? Mas um roteador ou um switch que tem N portas, 24, 48 portas, de 2 portas. Se você for usar o equipamento em toda a sua capacidade, as 32 portas, as 24 portas, geralmente os módulos óticos têm um custo muito mais alto do que o próprio equipamento em si, né? Então, a indústria de módulo óptico, ela ganhou uma relevância muito maior nos últimos anos e agora com 400 gigas ganha de novo, reforça, na verdade, né? Reforça essa questão. E a indústria de módulos ópticos, né? Ela é a indústria um pouco menos competitiva, ou seja, tem menos competidores do que a indústria, por exemplo, de equipamentos de rede. Então, você não tem a mesma velocidade que você tem nos equipamentos de rede. Então, você já vê hoje, né, grandes fabricantes de equipamentos já colocando na prateleira seus produtos 400 GB, suítes 400 GB, roteadores 400 GB, né, placas de rede para servidor com 400 GB. E já no módulo óptico tem um certo atraso, né, um delay, aí você não tem essa quantidade vasta de opções para poder adquirir, e isso deve levar mais um tempo ainda, e o custo disso, né, obviamente, vem a reduzir conforme ganhando volume. Então, a gente acredita, e você vê essas empresas que fazem análise de mercado, também acreditam que a partir de 2021, final de 2021 para 2022, a gente vai ter um volume maior. Então, por exemplo, o próprio X, quando for começar a procurar isso para comprar, se for procurar no primeiro trimestre agora, 2021, pode ter uma diferença muito grande de custo, né, do que vocês vão conseguir no final de 2021. E, obviamente, isso tudo tem que ser pesado, né, de acordo com a capacidade dos equipamentos e da necessidade, né, de ampliação, que a gente sabe que o X hoje é um dos maiores consumidores de banda aí do mundo, né, de maneira concentrada no mesmo local, né. Então, vocês, obviamente, são grandes candidatos aí ao uso do 400 gigas, né. Tá certo. Thiago, muito obrigado pelas informações, obrigado pela participação.